O que acontece com o espírito depois da morte? Essa é a pergunta mais impactante, que traz mais curiosidade. O que acontece com o espírito depois que o corpo físico deixa de existir? Os estudiosos dizem que o umbral pode ser a primeira experiência logo depois do desencarne. Para você que pensa que o umbral é um lugar físico, não. O umbral é um lugar mental. É onde você transmite as suas vibrações que você sentiu, vivenciou aqui na Terra. Quando você for pensar no umbral, vamos fazer o seguinte: você pensa como se fosse um sonho. O que é o sonho, né? Ele não é um lugar geográfico, né? Ele é um lugar de vibrações. Você já parou para observar que quando você, sei lá, ficou ruminando algum sentimento ruim, você acaba tendo algum tipo de pesadelo? Ou quando você tem as sensações boas, né? Você tem aquele sonho maravilhoso, aquelas sensações maravilhosas. Então, o umbral, ele pode ser comparado com o sonho. Porque o sonho, ele não é um local geográfico. Você não vai em determinado lugar geográfico para vivenciar aquilo, mas é um estado mental. Então, o umbral, ele pode sim ser comparado, para que você entenda, com um sonho, por conta da sua vibração. E aí, o que acontece no sonho? Embora ele não seja assim, um lugar geográfico, um lugar físico, ele é um lugar que você vivencia aquelas sensações como se fossem reais, né? Assim também é o umbral, porque ele reflete como se fosse um espelho o seu estado mental que você vivenciava no seu corpo físico. Sendo que a diferença é que o sonho, você tem a sensação de que tudo é fluido e transitório. Já no umbral, as sensações elas são intensamente amplificadas pelas memórias e emoções que você acumulou durante a vida. Então, para pensar quais são as memórias que você tem criado aqui na vida, no seu corpo físico. Quais são as vidas que você tem tocado? Você tem guardado mágoas, ressentimentos? Quais são as vibrações que aqui na Terra você tem sentido? Eu não sei no que você acredita, no que você crê, mas o umbral, ele não é um lugar onde uma entidade divina te joga para que você seja absolvido ou condenado. Não. O umbral, ele é o reflexo das suas vibrações mentais para que você reflita, né, lá na dimensão espiritual. É porque, na verdade, esse papel de condenação, de absolução, ela cabe à própria mente. É um lugar em que você vai ser confrontado com a sua própria vibração para que você reflita, né, sobre as questões que você deve rever. E agora, essas vibrações, elas estão altamente potencializadas pela ausência total do corpo. A mente agora se torna grande juíza, trazendo à tona medos, culpas, remorsos, ressentimentos. E é justamente essa vibração que determina a sua jornada no plano espiritual. E aí, o umbral, ele é composto por diversas regiões em que habitam espíritos que vibram que estão na mesma vibração. Aí você vê, de fato, a lei da atração em ação. Ou seja, os iguais atraem os iguais. Ou seja, aqueles que desencarnam,
carregando culpa, ressentimentos, mágoa, eles podem ser atraídos para zonas em que seja predominante a vibração desses sentimentos e emoções. E aí eles começam a compartilhar esse espaço com outros espíritos que compartilham também dessas mesmas vibrações. Da mesma forma, há lugares que são ocupadas por espíritos que eram totalmente dominadas pelo vício, ou pelo álcool, ou por algumas substâncias químicas. E ali, esses espíritos permanecem presos a uma ilusão mental eterna, tentando reviver as sensações terrenas. Mas, deixa eu te falar uma coisa, essas vibrações, esses lugares no umbral, eles não são restritos a vícios não, como álcool e substâncias químicas. Eles também dizem respeito a mágoas, a ressentimentos, a vibrações de remorso, culpa, medo, apego. Agora imagine você, uma pessoa que passou a vida inteira cultivando sentimentos de raiva e de inveja. Essas emoções, elas vão gerar uma vibração que ressoa com outros semelhantes. E aí, essa vibração, ela vai atrair esses espíritos para lugares onde esses sentimentos são amplificados. Aí é que o umbral, nesse sentido, ele atua como um espelho. Ele começa a refletir o que cada um carrega dentro de si. Além disso, o umbral também carrega espíritos que se apegam intensamente à vida terrena. São aqueles espíritos que se negam a aceitar o desencarne, que se apegam e querem continuar controlando os entes queridos, protegendo-os, entendeu? E sendo que esse apego, eles mantêm esses espíritos presos a uma ilusão, gerando um sofrimento tanto para o espírito quanto para os encarnados. Mas o que é realmente difícil é entender que o umbral, ele não é algo permanente, ele é algo transitório. Assim como um sonho, o espírito ele pode despertar à medida que ele entende, a sua consciência expande e a sua vibração muda. Aliás, muitos espíritos são resgatados por várias equipes espirituais que os auxiliam a superar os seus traumas e a se reconectar com a sua verdadeira essência. É um processo de aprendizado que depende tanto da disposição do espírito quanto do amparo que ele recebe. Por fim, é importante lembrar que o espírito é um elemento imortal. Ela não começa e termina com a vida terrena. Cada encarnação é uma experiência temporária. Um capítulo em jornada eterna. E o colapso do corpo terreno é apenas uma transição. Então, a consciência ela retorna à sua condição original, levando então consigo os aprendizados, as emoções e as escolhas então acumuladas. O umbral, por mais sombrio que possa parecer, é apenas uma extensão de nós mesmos. Ele nos convida a olhar para dentro, a confrontar as nossas próprias criações mentais. Afinal, é como dizem os estudiosos, não é o umbral que nos encontra. Somos nós que vibramos em certas frequências e assim nos atraímos para ele. Então, o conselho que eu te dou prático, que você não precise, desencarnar para ter essa experiência de olhar para dentro de você, para perceber em que frequência você vibra.
Toque alguém em vida. Isso é que vai importar, as pessoas que você toca, a diferença que você faz para as pessoas. Vibre no amor, vibre no alto, deixe os ressentimentos de lado, deixe as mágoas de lado, procure ajuda para deixar os vícios e seja feliz. E não se esqueça, você é um fractal de Deus. Um beijo e até a próxima.